E aí, quando foi no domingo à noite ou na segunda de manhã, eu quis me deu na telha de conferir se essa última proposta tava. E aí, como eu não tô, assim, não tenho acesso a vocês durante a semana e tal, eu não sabia que não tinha ido. O que aconteceu? Meu armazenamento do Google tava com problema. E aí eu paguei agora o armazenamento, então tá disponível a aula. Mas, para não prejudicar ninguém, porque eu sei que eu tinha pedido para fazer uma proposta de redação e tal, eu vou inverter o nosso cronograma. Eu vou adiantar uma aula de coerência textual. Aí aquela proposta sobre saúde mental está disponível no Drive agora, certeza. E aí a gente faz na próxima aula aquele debate que a gente tinha combinado, certo? E aí a gente faz hoje coerência. Não vai dar tempo de entrar em coesão, mas aí a gente, tipo assim, faz coerência, fala de redação, fala do tema da redação que a gente havia combinado e sobre a redação e faz essa troca, e na outra aula a gente fala de coesão. Aí eu acho que assim vai funcionar, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala, né, eu não sei se vocês já tiveram essa aula em gramática, eu imagino que ainda não, mas acho que vai complementar bastante. Mas quando a gente fala de coesão e coerência, né, eu acho que são coisas que a gente está acostumado a escutar na escola, no cursinho, que o texto tem que ser coeso, tem que ser coerente. A gente já falou, não, um pouco por cima sobre isso, até na nossa própria aula e tal, mas às vezes o conceito não é uma coisa que está tão na nossa cabeça assim, do que isso significa, né? A gente sabe que são partes essenciais do texto para a compreensão por parte dos nossos leitores e leitoras. A coesão, ela tem a ver com os mecanismos de ligação entre os elementos linguísticos. Já a coerência está relacionada à construção do sentido do texto por meio dos mecanismos linguísticos e dos mecanismos extralinguísticos. Então a gente vai falar agora de coerência, na próxima aula de coesão, e aí hoje ainda eu já começo a entrar com vocês também qual a diferença de um conceito para o outro. Então, quando a gente fala em coerência, a gente está falando do que se refere ao sentido de um texto. Ou seja, quando o nosso leitor lê o texto, ele entende o que ele está lendo. Só que, no entanto, pessoal, a coerência do texto depende não só dos elementos linguísticos responsáveis pela coesão textual, né? Então, sobre como a gente vai construir aquele texto, mas também do contexto. Então, vamos ver essa propaganda aqui contra o tabagismo da ACT Promoção da Saúde. Então, ela está falando, assim como a fumaça, a indústria do cigarro não respeita limites. E aí, parte do texto verbal está dizendo isso, né? Um elemento coesivo, ou seja, linguístico, que ajuda na coerência textual é a expressão assim como. Ou seja, quando a gente lê esse texto, a gente já consegue imaginar que vai haver uma comparação. Nesse caso, né, entre a fumaça e a indústria de cigarro. No entanto, para entender essa comparação, quem está lendo a nossa mensagem tem que ter um conhecimento extralinguístico, ou seja, ele tem que saber no contexto que a fumaça é uma coisa que se espalha. Então, se eu não sei que a fumaça se espalha, que o cheiro do cigarro é incômodo, e eu leio essa propaganda, eu não consigo entender qual que é a relação, né, de comparação entre a fumaça e a indústria do cigarro, né? Eu acho que todo mundo aqui já sentiu o cheiro de cigarro e aí consegue entender, né? A gente tem no nosso contexto, no nosso portfólio de conhecimento, que a fumaça é uma coisa invasiva, e aí tem essa comparação, né? Que assim como a fumaça é ruim, a indústria do cigarro também é. E aí, vamos falar agora dos tipos de coerência textual. Quando a gente fala em coerência sintática, a gente está falando de sintase, né? Então, é a coesão entre os elementos de um texto. Então, vamos ler aqui essa primeira frase. Quando chegamos ao supermercado, cujo dono foi preso por agressão, havia muitas pessoas lá. Elas protestaram e impediram a nossa entrada. Agora vamos fazer a seguinte alteração, né? Então, cujo dono. Aí, ó. Quando chegamos ao supermercado, que o dono foi preso por agressão, havia muitas pessoas lá. Elas protestavam e impediam a nossa entrada. Quando a gente fala de que, a gente está retomando a um termo anterior. Portanto, é incoerente o uso nesse enunciado. Ou seja, a gente não tem o contexto de qual mercado que é, né? Agora, quando a gente fala
cujo, a gente está indicando a relação de posse entre o elemento seguinte e o anterior. Ou seja, o dono do supermercado foi preso por agressão. E aí o nosso texto fica mais coerente, porque aí a gente consegue fazer a relação melhor. Certo? Aí quando a gente fala em Explica de coerência... novo. Tá, vamos lá. Coerência sintática. A parte do texto, só essa parte do texto cujo que o pronome que seria o mais correto. Eu fiquei na Não, dúvida. deixa eu pensar num outro jeito de explicar. Quando a gente fala um texto está coerente sintaticamente, a gente está falando da organização das frases, né? Então, como que a ordem... Lembra que eu falei que sintaxe era como a frase é organizada e qual que é a relação entre esses elementos? Então, quando a gente está falando de coerência sintática, a gente está falando de evitar ambiguidade, de garantir o uso adequado dos conectivos, da frase fica mais fácil de compreender. Então, se eu falar o cachorro pulou, mas o passarinho piou. Fica incoerente porque a gente está misturando uma oração sobre uma ação que o cachorro teve com outra sobre um som que o gato faz, né? Então, retomando, né? Quando a gente fala de coerência sintática, a gente está falando de construir a frase de uma maneira que não cause dúvida em quem está lendo e que os conectivos sejam adequados. Aí, nesse caso aqui do exemplo do supermercado, quando eu falo quando chegamos ao supermercado cujo dono foi preso por agressão, o cujo, o pronome cujo, ele está indicando uma relação de posse entre o dono, né, que é o dono do supermercado. Então, quando eu leio o texto, eu consigo entender do que eu estou falando, faz mais sentido, né? Tipo assim, eu fui no supermercado e é um supermercado cujo o dono foi preso por agressão e aí estava tendo um protesto lá. Então, nesse caso, o cujo é o mais adequado. A relação que ele está fazendo entre os elementos tá fazendo mais sentido. Agora, quando eu falo que, quando chegamos ao supermercado que o dono foi preso por agressão, o pronome relativo, né, que ele tá retomando um termo anterior. E aí, não tem um termo anterior aqui que é coerente com o dono foi preso por agressão. Faz sentido ou não? Ainda tá difícil. Porque os pronomes relativos, eu não sei se Entendi. vocês já chegaram nisso na gramática, né? Mas são as frases que elas retomam um substantivo que já foi mencionado anteriormente na frase. Então, esse substantivo aqui, esse elemento, o dono, ele não foi ainda mencionado na frase. Então, portanto, a gente usar um pronome relativo, nesse caso, é inadequado. Certo ou ainda está muito confuso? Eu posso pesquisar um outro jeito depois de trazer melhor essa parte, é complicadinho mesmo. Se você não entendeu, não precisa ter vergonha de falar. A gente pode falar dos pronomes também na próxima aula, talvez Mas ajude. não, mas eu entendi. Beleza, Entendi que um é mais coerente. isso. Mas é qualquer coisa você me fala, tá? Aí, lembra que também quando eu falei, então, sintaxe sobre a construção da frase e a semântica tem a ver com as relações de sentido da frase, ou seja, o que essa frase quer dizer. E aí, quando a gente fala de uma frase com coerência semântica, a gente está querendo dizer que os termos ou as expressões que a gente está usando nesse texto têm relações que fazem sentido. Então, não é mais sobre a construção ser estranha, é sobre, às vezes, a construção está correta, né, sintaticamente falando, mas os termos entre si não estão fazendo sentido. Então, quando a gente fala nessa frase aqui, nesse país, a maioria das pessoas é rica e quase 90% dos cidadãos são pobres, nossa, eu coloquei são pobres, não faz sentido. Porque se a maioria das pessoas é rica nesse país, como que 90% dos cidadãos são pobres, então? Ou seja, o que seria mais coerente entre a relação de sentido aqui dos, né? Aliás, o que seria mais coerente quando a gente fala sobre um país onde quase 90% dos cidadãos são pobres?
nesse país, a minoria das pessoas é rica e quase 90% dos cidadãos são pobres, certo? Quando a gente usa o termo, então sintaticamente a construção da frase está bonitinha, mas usando o termo maioria, não faz sentido 90% dos cidadãos serem pobres, certo? Mas no caso, essa questão da semântica, a gente teria que usar também com coerência. Sim. Tipo, a gente está usando termos e expressões, mas às vezes esses termos e expressões precisam ter sentido. Sim. Tá bom. Tipo assim, pensa que eu tô te contando uma história, aí eu falo para você assim, nossa, meu amigo é muito triste, ele dá risada o tempo todo. Aí vai causar um estranhamento em você, né? Tipo, você conseguir entender o que eu falei, porque a construção da minha frase faz sentido, então você, né? Tipo, eu não falei para você meu gato pulou e a minha escada é cinza. Então a construção da frase faz sentido, mas eu te falar que meu amigo é triste e ri o tempo inteiro não faz sentido, porque como que ele é triste e ele dá risada o tempo inteiro, e no nosso repertório de conhecimento a gente sabe que dar risada o tempo inteiro é uma característica de uma pessoa que é feliz. Então, semanticamente não faz sentido. Sintaticamente, sim. Agora, se eu falar, meu amigo é muito feliz, ele dá risada o tempo inteiro, aí não vai causar estranhamento. Aí você vai achar puta legal que meu amigo é feliz e tá sempre dando risada. Mas no caso, a expressão, os termos e expressões aí, nesse exemplo que você deu, seria tipo 90% dos cidadãos? Isso. Ah, tá bom. Tipo assim, 90% dos cidadãos de um país são São pobres. Então, pobres. como que a maioria das pessoas seria rica, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Agora, quando a gente fala em coerência temática, a gente também está falando, né, da coerência semântica, mas de desvio do tema. Então, quando a gente fala do Luiz Gama, então ele foi um escritor, um advogado, um abolicionista do século XIX, e ele defendeu várias pessoas escravizadas. Ele é considerado o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Então, nesse texto aqui, as duas frases fazem sentido. Agora, se eu vou te contar uma história sobre o Luiz Gama e eu falo assim, Pedro, o Luiz Gama foi um escritor, advogado e abolicionista do século XIX e ele defendeu várias pessoas escravizadas. Quando o Santos Dumont contornou a Torre Eiffel em 1991, todos ficaram impressionados. Não faz sentido nenhum. Tipo assim, eu tô fugindo do tema, né? Eu tô falando do Luiz Gama e do nada eu começo a falar sobre o Santos Dumont na França. Então, isso é um desvio do tema. Isso é uma coisa que esse exemplo é bem bizarro, mas a gente acaba errando às vezes isso na redação também, a gente acaba viajando, né? Porque a gente tem pouco tempo para escrever o nosso texto, e aí, dependendo do tema, temas que são muito fáceis da gente tangenciar e da gente sair dele, né? Então, por exemplo, quando a gente fala daquele tema que a gente falou nos primeiros temas que a gente debateu aqui, que era racismo na internet, é muito fácil você começar a falar disso e depois começar a falar de cancelamento e ficar só falando de cancelamento que seja falar de racismo. Ou seja, o seu texto não tem uma coerência temática. Você desviou do tema. Você começou a falar de banana e terminou o texto falando de abobrinha e não tem nenhuma conexão um tema com o outro. Agora, quando a gente fala em coerência pragmática, turma, a gente está falando da situação, ao contexto extralinguístico. Ou seja, a fazer sentido para a gente. Eu acho que vai ficar mais tranquilo agora de entender. Imagina um diálogo, então, que uma mãe fala: Plínio, você só pode brincar depois que você terminar o dever de casa. Aí ele responde: Eu não quero fazer o dever de casa, mamãe. Aí a mãe fala: Mas você tem que ser responsável, meu filho. Certo? A gente consegue imaginar essa cena. Agora, imagina uma incoerência pragmática no sentido de o Plínio fala, mamãe, você só vai brincar depois que terminar o dever de casa. Aí a mãe responde, eu não quero fazer o dever de casa, meu filho. E aí ele fala, mas você precisa ser responsável, mamãe. A gente estranha, porque o nosso conhecimento de mundo aliás, no nosso conhecimento de mundo, a gente acharia estranho o comportamento do filho
só deixar uma mãe brincar depois que ela terminar a lição de casa. A gente está acostumado que a mãe é quem controla a rotina e o horário do filho, e ela que só vai deixar o filho brincar quando ela terminar o dever de casa. E aí, ó, tem esse outro exemplo aqui. João ficou Então, né? feliz. Então a gente poderia dizer que. É que eu sempre esqueço essas questões da coerência, daí eu teria que dar uma revisada melhor depois. Mas o pragmático seria, tipo, uma coerência, então, como se disse, a uma situação que seria normal? Isso. Quando a gente fala em É que normal não é a pragmática, não é a melhor palavra. ó, vamos ver se eu consigo te ajudar, se eu consigo ajudar vocês. Quando a gente fala da pragmática, a gente está falando de coisas que são práticas, que são realistas. Então, são vamos Situações do cotidiano. são situações que fazem sentido. Claro que eu estou falando bem por cima, né? Porque, por exemplo, na faculdade de letras tem uma matéria sobre pragmática. Mas quando a gente está falando de pragmática nesse sentido aqui, basicamente a gente está falando linguisticamente da linguagem fazer sentido no contexto da comunicação. Então, não há um estranhamento pelo nosso conhecimento de mundo. Então, eu tinha dado aquele exemplo anteriormente, quer ver quando a gente falou aqui da semântica, né, que os termos têm que fazer sentido, a gente também fala de pragmática. Quando a gente fala disso, a gente também fala de coerência pragmática. Então, nesse exemplo aqui, João ficou feliz que a casa dele pegou fogo. Então, esse enunciado parece contraditório para a gente, porque, a princípio, né? Porque como que alguém vai ter a casa vai ter a casa incendiada e vai ficar contente com uma notícia dessa? Contudo, se o leitor ou ouvinte, então se eu estou te contando uma história e a gente sabe que o João detestava a casa dele, puta, é uma casa de muito tempo, que é uma casa velha, que ele não consegue reformar, que ele estava de saco cheio, e ele tinha um seguro para aquela casa, e aconteceu um acidente, tá, pegou fogo na casa dele, e aí o enunciado é totalmente coerente. Ou seja, o sentido vai depender do contexto prévio, do conhecimento de mundo, do receptor da mensagem. Um outro exemplo. Quando a gente falou lá do meu amigo é muito triste, ele ri o tempo inteiro, não faz sentido semanticamente, né? No sentido. Mas sabe quando. Eu não sei se vocês já ouviram alguma história desse tipo, mas tipo assim, que a pessoa tava de saco cheio do carro dela, porque era muito velho, e aí roubaram o carro dela, ela ficou feliz? Ou então alguém ficou feliz porque roubaram o celular, porque o celular era velho e o celular tinha seguro? Já ouvi falar em história dessa, tipo, a pessoa se livrou do carro. Puta, roubaram o Escort dela, que tava com o banco todo ferrado, e aí isso foi um alívio para ela. E aí, tipo assim, quando, né, se eu vou contar essa história para uma pessoa que não conhece a história de que a pessoa que teve o carro roubado detesta o carro dela, aí ela estranha. Mas quando a gente tem contexto, aí pragmaticamente faz sentido pra gente, certo? Certo, deu, deu Deu pra para pegar a entender? ideia. Deu pra pegar a ideia que, tipo, tem que ter, tipo, um sentido real, mas que também dependa do contexto, da situação. Tá Sim, bom. porque as coisas têm muito contexto, né? Nem tudo é preto no branco. Então, por exemplo, tem gente que ela tá muito feliz, terminou o casamento. Geralmente a gente imagina que terminar o casamento é uma coisa triste. Mas se eu conheço ela e eu sei que o casamento dela é uma coisa que ela estava arrastando há muitos anos, ela estava infeliz, então faz sentido ela ficar feliz por ter conseguido terminar o casamento, né? Então, pragmaticamente, no contexto, faz sentido. É realista que ela esteja feliz porque eu sei, no meu conhecimento prévio, que o casamento dela era ruim. Ou então eu não sei, mas quando eu vou contar a história para vocês, eu conto no contexto e aí vocês vão saber naquele momento e vai fazer sentido. Aí, quando a gente fala em coerência estilística, a gente está falando da variedade linguística utilizada estar de acordo com a situação comunicativa. Então, aqui a gente tem um contrato de aluguel da Maria de Lourdes, CPF tal, RG tal, residente na rua tal, em Belo Horizonte, denominada locadora, e Rui Mendonça, denominado locatário.
celebram o presente contrato de locação residencial. Eu leio isso, eu sei que isso é um contrato. Agora, eu tô fazendo um contrato de aluguel. E aí eu escrevo assim no meu contrato. A Lurdinha, que mora ali no finalzinho da Rua das Flores, em BH, então, ela vai alugar um barraco que tá caindo aos pedaços pro fera do Ruizinho da Padaria, que agora tá vivendo na Rua 32, também no bairro aqui de BH, só que aí tem umas condições. Tipo assim, não faz sentido, né? Não tá na variedade padrão, não tá na variedade do que a gente espera de um aluguel. Então, tá sendo incoerente estilisticamente. Você não vai escrever na sua redação do Enem, então, corretor, tá ligado que eu sou contra a compra e venda de animais. Não, você vai fazer uma redação, se o tema for compra e venda de animais silvestres, falando. E essa prática é prejudicial por XYZ, certo? Então, eu acho que é o mais simples de entender, que é a variedade linguística, a forma com que eu estou escrevendo, ou com que eu estou falando, ser coerente com a situação comunicativa. É aquilo que eu falei lá atrás, no começo da nossa matéria, que é como se a língua fosse um guarda-roupa e a gente pega a roupa mais adequada para a ocasião, né? Você não vai no shopping com roupa de gala. E você também não vai na sua formatura de chinelo e meia. Quer dizer, você até pode ir, mas vai ser estranho para a situação ali, certo? Quando a gente está falando da coerência genérica, pessoal, a gente está falando do gênero textual utilizado ser o adequado. Então, aqui tem a propaganda da Bombril, né? E aí, eu acho que não dá para ler, eu não estou conseguindo aumentar também. Mas aqui nesse texto de baixo está escrito 100% das indicações na categoria limpeza. E aí recebeu o Oscar de melhor produto de limpeza. E aí, nesse anúncio publicitário, não gera um estranhamento, né? Tem o texto verbal e tem o texto não verbal, então a gente sabe que Bombril é uma palha de aço, aqui tem a, a embalagem. Aí a gente até estranha o Oscar, mas está explicado aqui que é porque o Bombril tem 100% de indicações na categoria limpeza. Então faz sentido eu ganhar um prêmio de melhor produto de limpeza. Tá tudo bem. Agora ia ser estranho se eu tô anunciando um Bombril numa bula. Ou então eu tô anunciando um Bombril e no meu anúncio o texto não verbal tem um cacho de banana. Não faz sentido nenhum, né? Então seria uma incoerência genérica. E aí, para finalizar, quais são os princípios da coerência textual? Em resumo. Peraí, professora. Tá, vamos voltar lá. Uma... Então, a genérica, tipo, seria, como você disse, o gênero textual que esteja adequado à situação. É porque eu não entendi essa imagem. Eu não entendi mesmo. Eu sei que é uma imagem não verbal de um anúncio, mas é que eu não manjo, eu não entendi a relação disso. Ah, tá. Eu tô tendo uns choques geracionais ultimamente, sabia? Porque assim, o Bombril, eu não sei, eu não sei se vocês acompanhavam essa época, mas era um produto de limpeza nos anos 2000 que tinha vários anúncios que era. Deixa eu ver se eu acho o anúncio do Bombril para explicar aqui. Peraí, vou chegar lá. Tinha um garoto propaganda, certo? E aí. Tinha um garoto propaganda, e aí tá vendo? Tem vários contextos, eram propagandas muito inteligentes, né? Eles pegavam coisas do cotidiano e traziam pro pessoal. Então, ó, para falar que os garotos podiam usar o produto de limpeza Bombril, ele se vestiu de He-Man. Teve o garoto Bombril fez a propaganda até do Stranger. Mas enfim, eram, ó, tá vendo? Tem o Papa. E aí, ó, é Deus no céu e o Bombril na terra, né? Tem aquela expressão, Deus no céu e fulano na terra. Então eram propagandas muito inteligentes que eles pegavam, eles tinham sacadas publicitárias de pegar esses contextos. Deixa eu voltar para a nossa guia aqui.
e trazer para propaganda. E provavelmente essa propaganda do Bombril foi na época do Oscar. Então, sabe quando a gente fala assim, nossa, ele merece um prêmio de melhor aluno do mundo? Enfim, e aí o Oscar tem indicações, né? Então, tipo, foi indicada a melhor atriz, foi indicado a melhor filme, e aí o Bombril recebeu 100% das indicações de melhor produto de limpeza, na categoria limpeza. Então, ele é tão bom que ele ganhou um Oscar de melhor produto de limpeza. Gera um estranhamento a princípio, só que como a gente conhece o Bombril, é clássico mesmo. Como a gente conhece o Bombril, a gente sabe, né, que essas propagandas eram mais inusitadas, né, mais descontraídas. Então, não para quem é um pouco mais velho, não é tão estranho. Aí acho que a gente pode até ver essa situação que a gente viveu agora como um exemplo de coerência pragmática. Agora que eu te dei o contexto, fica mais fácil de você entender, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas talvez tenha te causado um estranhamento por isso, porque você não estava acostumado. Mas para quem é um pouco mais velho, eram propagandas que a gente é muito familiarizado. Então, talvez para mim não tenha sido tão estranho e eu tenha achado engraçado logo de cara. Certo? Fez sentido agora para você essa propaganda? E por que a coerência genérica faz sentido? Tipo, porque a imagem tá fazendo sentido com a propaganda. Estou vendendo meu produto dizendo que ele merece um prêmio de tão bom que ele é. Agora esclareceu um pouco melhor para você? Uh, Não? Esclareceu. Acho que eu consegui pegar a ideia. Só acho que é por causa que eu sou muito jovem, eu não conseguiria imaginar isso sendo botado em prática. Mas poderia dar outro exemplo, Tá. Outro exemplo de coerência genérica? por favor. Tá. Vamos supor, Pedro, que eu trabalho num departamento público, no repartimento público, desculpa. Então, eu trabalho no gabinete, eu sou assessora do governador de São Paulo. E aí, eu preciso mandar como é que chama aquele. Uma portaria lá, um documento oficial, dizendo de uma lei, certo? Então, você espera que eu vá colocar no Diário Oficial. Deixa eu ver se eu acho aqui no Diário Oficial um exemplo de imagem. Tá. Que eu vou colocar uma portaria do Diário Oficial desse jeito aqui, certo? Então, portaria número tal, 10 de fevereiro de 2023. Aqui, certo? Então, tem um formato de gênero da portaria textual que vai para o Diário Oficial da União. Quem vai abrir o Diário Oficial espera isso. Agora, imagina que eu coloco em forma de poema. E aí, ou então que eu coloco em forma de rima. Eu estou fugindo do gênero que é esperado para aquele contexto, né? Estou fugindo do gênero, estou usando um gênero inadequado para trazer a minha mensagem. Ou então, você vai escrever a sua redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, e você escreve em formato de letra de rap. Tá errado, porque a gente. Tá errado nesse contexto, né? Porque a gente aprendeu já que a redação é estruturada com introdução, desenvolvimento, conclusão e tem uma estrutura. Esse é o gênero que foi pedido, dissertativo argumentativo. Então eu não posso escrever um poema, eu não posso escrever uma receita de bolo. Tanto que teve gente há alguns anos atrás que escreveu receita de miojo no meio da redação e teve redação zerada, porque fugiu do gênero, certo? Mas Agora, isso não entraria na estilística? Isso que você falou? sim, mas não necessariamente também. Porque às vezes a variedade linguística utilizada vai estar de acordo com a situação. Aliás, desculpa. Porque às vezes a estrutura, o gênero vai estar de acordo com a situação comunicativa, só que o jeito que você vai escrever vai estar inadequado. Então, aqui
tá bem exagerado, mas eu estou usando a estrutura aqui do contrato de aluguel, e aí eu estou esperando que vai estar escrito doravante denominado locatário. Aí eu escrevi nessa estrutura aqui, nesse gênero, que é contrato, e aí aqui, ao invés de eu colocar doravante denominado locatário, eu coloco Rui Mendonça, o mano que vai alugar a casa. Tipo assim, tá dentro do gênero, dentro da estrutura, só que eu usei a linguagem inadequada. Então no caso, a parte de cima aqui, Maria Lourdes, daí tem todo esse esquema, tem todo aqui escrito direitinho, seria tipo o gênero para poder descrever a situação. Isso, é o gênero contrato. Eu sei que o É contrato o é assim. gênero contrato. Aí Então dentro. estilística seria esse jeito, o que a gente escreve, e É, o genérica seria o gênero contrato. isso, a variedade Ah, linguística. Perfeito, perfeito. Então eu estou dando uma aula aqui para vocês. E claro, eu falo de um jeito descontraído, como eu me sinto mais confortável para dar aula, mas eu não vou dar uma aula falando um monte de palavrão aqui, ou então errando os plural. Falando, vamos abrir os textos aí. Que é uma professora de português, né? É inadequado nessa situação comunicativa eu falar desse jeito. Claro que se eu tô sentada com os meus amigos aqui na sala da minha casa, eu vou falar os cara, mas aqui na aula eu não vou falar os cara para vocês. Até porque está sendo gravado, né, gente? Imagina o mico que eu ia pagar. Então é a questão da variedade linguística, quando a gente fala em estilística. Agora, quando a gente fala em gênero, aí eu pedi uma redação dissertativa para você e você me entregar uma receita de brownie. Você entregou o gênero errado. Você pode até ter colocado a sua receita de brownie na variedade linguística padrão. Tipo, sei lá, prepare-se para fazer, não sei o quê, você escreve isso direitinho. Mas você errou o gênero. Entendeu? sim, obrigado. Nada, pode perguntar. Aí, bom, eu não sei se dá tempo de terminar a aula, né? A gente tem poucos slides, eu vou correr e aí alguém me para se for. Ah, o professor Ricardo entrou, gente. Então, a gente continua na próxima aula. Eu vou ver se essa semana, se vagar alguma aula, eu volto para terminar essa parte. E aí dá até para eu fazer os meus slides de coesão, né? Para vocês terem uma semana para fazer a redação. E aí a gente fechar esse tema de coerência e coesão, beleza? Mas, de todo modo, para evitar acidente, e agora que eu estou pagando mais espaço no meu drive, eu já baixei do meu computador pro Drive esse slide e ele já está disponível. Então, vocês podem ir estudando, pode ter spoiler, né? Que eu imagino que o sonho da vida de vocês no tempo livre é ler sobre a não tautologia ser um dos princípios da coerência textual. Então, manda ver. E aí a gente vai se organizando assim, certo? Obrigada por mais uma semana. Eu estou feliz que essa semana eu tive voz para dar aula e disposição. E aí a gente se vê na próxima. E a proposta de redação do Enem sobre saúde mental já está disponível também. Então, por favor, vamos fazer o esforcinho de escrever a redação e a gente corrige junto na segunda-feira no primeiro horário. Firmeza? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Tchau, gente. Desculpa passar do horário. Beijo. Boa noite. Professor, Oi, você botou lá no Drive a redação? botei. Tá bom, então qualquer coisa eu informo. Tá? E aí, se der mais algum problema de material de novo, é porque eu acho que foi essa questão do armazenamento mesmo, porque eu tenho essa conta do Google faz muitos anos. Avisa alguns dos coordenadores para me falar da próxima, porque eu sei que aconteceu 2 semanas seguidas, né? Mas agora já tá lá, é só pegar. E agora também eu tô com 100 GB de memória, então não vou mais ter esse problema. Tá bom então, professor. Obrigado. Beleza? Boa noite, gente. Tchau. Oi, turma, boa noite. Aqui é o Ricardo, professor de geometria, tudo bem? Deixa eu aparecer um pouquinho aqui para vocês. Estou no tablet, estou aqui no tablet, tá? E vamos iniciar nossa aula, né? Hoje eu estou com um probleminha que eu não estou conseguindo carregar o whiteboard. Então, vou tentar fazer de um outro jeito. Vamos tentar, então. Vou fechar aqui. Ficar só com o microfone, tá bom?
E aí, tudo bem com vocês? Como estão os estudos? Professor, tô bem. Isso aí. Vamos